Olá, turma, tudo bem? Turma, a aula de hoje é sobre introdução e aplicação da lei dos cossenos, tá? Para essa aula de hoje, nós teremos os seguintes objetivos. Primeiro, conceituação e aplicações práticas sobre a lei dos cossenos, definição matemática da lei dos cossenos, a análise da lei dos cossenos para o cálculo de parâmetros trigonométricos em triângulos não retângulos e exemplos práticos de cálculo usando a lei dos cossenos. Então, conceituando, utilizamos a lei dos cossenos nas situações que envolvem triângulos não retângulos, assim como eu comentei para a lei dos senos, tá, na aula passada. Esses triângulos não possuem ângulo reto, portanto, as relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente não são válidas, assim como eu já comentei anteriormente, né? Essa regra também vale lá para a lei dos senos. Para determinar os valores de medidas de ângulos e de lados, utilizamos a lei dos cossenos, tá? A lei dos cossenos ela é um pouquinho mais poderosa que a lei dos senos. E vocês vão perceber isso. Então, partimos aqui para a relação entre catetos e ângulos na lei dos cossenos, que muda um pouco, tá, turma? Assim, para um triângulo ABC de lados A, B e C minúsculo, a lei dos cossenos admite as seguintes relações. Então, temos aqui o triângulo, mesmo triângulo que adotei lá para a lei dos senos, né? Temos aqui o Czinho, que seria o cateto oposto de Czão, o Bzinho, que seria o cateto oposto de Bzão, e o Azinho, que seria o cateto oposto de Azão. E qual a definição matemática da lei dos cossenos? Essa daqui. Tá? Nossa, professor, de fórmula grande. A princípio parece complexo, mas vocês vão entender aí que não é bem isso, tá? Não é tão complexo quanto parece. Primeira coisa de tudo, o que aparece aqui, ó, de cara? Algo que lembra muito o teorema de Pitágoras, né? A quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Porém, tem mais uma parcela, não é só o teorema de Pitágoras. Tem aqui, ó, subtraindo, aliás, né? 2 vezes b vezes c vezes cosseno de Azão. O que representa isso? Representa o cálculo de Azinho ao quadrado, tá? Então, como que eu defino? É da seguinte forma. Eu pego o cateto oposto, tá? E tiro o cosseno do ângulo oposto a esse cateto. Então, se eu quero calcular o Azinho ao quadrado, o ângulo oposto a ele é o Azão. Então, eu vou tirar cosseno de Azão. E os catetos que sobrarem, né, que é Czinho e Bzinho, eu faço ao quadrado, tá? E depois eu multiplico eles por 2 e por cosseno do ângulo oposto. Vamos montar agora para Bzinho, por exemplo. Fica como? Bzinho ao quadrado, né? Igual. Quem sobrou aqui? Bzinho já está ao quadrado. Do outro lado vai ficar quem? Vai ficar Azinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado, que são os outros dois catetos, né? Menos 2, que já é da fórmula, vezes quem? Vezes Azinho, vezes Czinho, né? De novo os dois catetos, agora multiplicando, vezes cosseno do ângulo oposto a Bzinho, que é Bzão. Czinho, da mesma forma. Czinho ao quadrado igual a soma do quadrado dos outros dois catetos, que é Azinho ao quadrado, mais Bzinho ao quadrado, menos 2 vezes o produto entre eles, né? Menos 2 vezes Azinho vezes Bzinho, vezes o cosseno do ângulo oposto a Czinho, que é Czão. Então, fica assim. O Azão, Bzão e Czão são os ângulos internos do triângulo. Então, essa aqui é a definição matemática
da lei dos cossenos. Tá? Parece complexo, mas na hora de fazer aí os cálculos, eu acredito que vai ficar mais claro. Tá? Falar um pouco da aplicação agora. Assim como a lei dos senos, a lei dos cossenos pode ser usada em triângulos acutângulos ou triângulos obtusângulos. Tá? Pode-se também usar a lei do seno e do cosseno para calcular os parâmetros em triângulos retângulos, embora se torne mais complexo. Né? O teorema de Pitágoras e as relações trigonométricas já seriam suficientes. E aqui eu trago mais uma vez os 3 tipos de triângulo. Né? O acutângulo, que tem ângulos menores de 90 graus, o obtusângulo, que tem pelo menos um ângulo aí acima de 90 graus, e temos aqui o triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus. Tá? Então, esses triângulos aqui, eles são triângulos no qual eu posso aplicar a lei dos cossenos. Tá? A gente já viu que a lei dos senos pode ser utilizada também, porém a lei dos cossenos ela é mais poderosa, tá? Em termos aí até de dimensionamento de ângulos. Então, para isso, turma, eu já vou partir para um exemplo de cálculo, no qual eu vou calcular tudo, com a lei dos cossenos. Tá? Eu vou fazer todos os cálculos para vocês entenderem que mesmo existindo aquelas outras relações, que a soma de todos os ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus, que 1 mais seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de um ângulo eu posso utilizar para achar o cosseno em função do seno, enfim. Tudo isso daí é válido, mas eu posso calcular tudo, todos os parâmetros do triângulo, qualquer que seja ele, retângulo, obtusângulo ou acutângulo, eu consigo dimensionar apenas com a lei dos cossenos. Então aqui eu tenho, a princípio, esse triângulo retângulo, tá? Então eu vou determinar aqui os parâmetros faltantes, né? Azinho, bezinho e bisão. Perceba, triângulo retângulo tem os dois lados, né? Os dois catetos e hipotenusa. Poderia utilizar o teorema de Pitágoras, né? Mas nesse caso aí, a gente não vai fazer. Então, primeiro caso, para esse exemplo aqui, que ainda é um triângulo retângulo, vou calcular o ângulo besão utilizando a relação dos ângulos, para esse primeiro exemplo, tá? Então, 90 mais 40 mais besão igual a 180, 130 mais besão igual a 180, passando 130 somando para o outro lado, subtraindo, 180 menos 130, que resulta em um ângulo besão de 50 graus. Agora, para o cálculo dessa hipotenusa, eu já vou utilizar a lei dos cossenos, tá? Só para vocês entenderem. Ah, professor, mas aqui Pitágoras já não é suficiente? É suficiente, mas perceba, eu tenho Pitágoras envolvido aqui no meio, certo? Então, é interessante a gente utilizar aqui esse exemplo para compreender bem como funciona a lei dos cossenos. Então, como fica? O Azinho eu não conheço. O Bzinho, né? Aqui seria o 8, o Czinho seria o 6. Então, vou fazer a soma deles ao quadrado. Depois, vou subtrair de 2 vezes o produto entre eles, vezes cosseno do ângulo oposto a Azinho, que é quem? 90 graus. Tá? Então, substituir aqui os dados. Tá? Se eu fizer os cálculos, ó, 6 ao quadrado dá 36, 8 ao quadrado dá 64, né? E aqui, ó, 2 vezes 6 vezes 8 vezes cosseno de 90. Quanto é cosseno de 90? 0. Tá? Dá 0. Então, 0 vezes qualquer coisa é 0. Tá? Então, sobrou só isso aqui, ó. A ao quadrado igual a 36 mais 64, que é basicamente 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Portanto, sobrou só isso aqui. Ok? Isso daqui é basicamente o teorema de Pitágoras. Tá?
Então, eu provei para vocês que, mesmo utilizando a lei dos cossenos aqui, eu acabo caindo no Teorema de Pitágoras quando eu tenho um triângulo retângulo. Obrigatoriamente acaba acontecendo isso. Daí, só para finalizar aqui, 36 mais 64 dá 100, né? Ao quadrado igual a 100, se eu extrair a raiz para encontrar o valor de Azinho, eu chego que Azinho é igual a 10. Tá? Então, a hipotenusa vale 10 nesse caso. Perceba, mais complexo, porém chega nos 10. Se eu fizesse Pitágoras, Pitágoras é hipotenusa ao quadrado igual à soma do quadrado dos catetos, né? Então, 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. 36 mais 64, 100. Extrai a raiz, dá 10. Né? Seria direto. Por isso que eu falo, triângulo, retângulo, esquece lei dos cossenos e lei dos senos. Parte para Pitágoras e relações fundamentais da trigonometria, seno, cosseno e tangente. Beleza? Agora, complicou, surgiu um triângulo não retângulo, daí a lei dos senos e a lei dos cossenos, tá? E essa relação aqui, né? A soma interna dos ângulos de um triângulo igual a 180 graus. Agora eu vou determinar aqui, ó, o valor de Azão, Bzão e Czão pela lei dos cossenos. Perceba, aqui, ó, aqui não dá para aplicar a lei dos senos. Essa aqui é uma situação particular. Tá? Esse aqui é um caso particular que não dá para se utilizar a lei dos senos. Por quê? Lei dos senos faz a relação cateto com ângulo oposto. Né? Então, aqui é o ângulo oposto de 20. Seria Bzão, não conheço. De 15, então. Czão, também não conheço. De 30, Azão, também não conheço. Puxa, então não dá para aplicar a lei dos senos, porque na lei dos senos eu preciso do cateto oposto dividido pelo seno do ângulo. Né? Algum cateto aqui tem que ter o seu ângulo oposto, o valor do ângulo oposto, senão eu não consigo utilizar a lei dos senos. Já na lei dos cossenos, não. A gente consegue calcular todos os ângulos internos só com a lei dos cossenos. Tá? E tendo, obviamente, todos os catetos. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui o valor do Azinho, tá? Do Azinho, aliás, do ângulo oposto ao Azinho, que seria o Azão, tá? Então, o Azinho é 30. Bzinho é quanto? 20. Czinho, 15. Então, substituo aqui os dados. O ângulo oposto de Azinho, que vale 30, é Azão. Então, eu quero achar esse valor, que está dentro do cosseno. O que nós fazemos? Vamos desenvolvendo aqui até chegar numa igualdade. Cosseno de Azão igual a alguma coisa. Então, vamos desenvolver a parte de potências, né? 30 ao quadrado, 20 ao quadrado, 15 ao quadrado. Aqui, 2 vezes 20, já coloquei aqui 40. Na sequência, a gente faz o produto. Ó. 40 vezes 15 dá 600. Copio o resto. Na sequência, 400 mais 225 dá 625. Copio o resto. 625 está somando, passa subtraindo, mantenho o que sobrou. Chegamos em 275, igual a menos 600 vezes cosseno de Azão. E agora sim, eu tenho 600 multiplicando, passo para o outro lado dividindo, né? E vai com o sinal inclusive. Então aqui chegamos, ó, cosseno de Azão é igual a 275 dividido por menos 600, portanto 0,458 negativo. Esse é o valor do cosseno de Azão. Agora, se eu quero o valor de Azão, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que na calculadora digitar cosseno a menos 1. Tá? Cosseno a menos 1 é justamente para definir o ângulo cujo valor do cosseno dá menos 0,458. Tá? Então, na calculadora de vocês, deve ter a opção Shift ou segunda função, vocês clicam lá, vai aparecer cosseno a menos 1. Coloca esse valor entre parênteses e vai aparecer um ângulo como resposta. No caso aqui,
cheguei em 117,28 graus. Vamos lá. Calcular o Bzão agora. Tá? Lembrando que para o cálculo do Bzão eu preciso definir aqui a equação para Bzinho ao quadrado. Tá? Então nós temos isso daqui. Substituo os dados, mesmo procedimento, faz as potenciações primeiro, depois faz aqui os produtos, né? Então fiz as potências, já fiz aqui o produto, fiz a soma aqui do resultado das potências, passei o resultado dessa soma subtraindo, cheguei aqui numa relação de igualdade, menos 900 está multiplicando o cosseno de Bzão, quero o cosseno de Bzão, passo então dividindo. Fica menos com menos, simplifica, dá mais, e eu chego em 0,806. Esse é o valor de cosseno de Bzão. Se eu quero o valor de Bzão, na calculadora, eu seleciono a opção cosseno a menos 1, de 0,806, tá? E chegamos em 36,34 graus. Perceba, turma, é repetitivo, tá? Eu fiz isso uma vez, já consigo desenvolver para todos os outros ângulos, tá? Se eu quero o Czão agora, que é o que está faltando, equaciono em função de Czinho ao quadrado, né? Czinho ao quadrado é 15, daí o Azinho é 30, e Bzinho é 20, faço aqui a parte de potências, depois multiplicação. Vamos embora aqui, só colocando no passo a passo, tá? Para que vocês possam acompanhar. Daí fiz todo o desenvolvimento, chegamos aqui numa igualdade, passo aqui menos 1.200 dividindo, chegamos que cosseno de Czão é 0,896. Fazendo a operação inversa, chegamos no ângulo de 26,38 graus. Tá? Então, receita de bolo. Tá? Façam depois todo passo a passo ali, desenvolvo toda essa contaiada aqui que eu coloquei aqui no slide. E se travar em algum ponto aí, vocês me mandam de imediato já no Teams para que eu possa ir auxiliando, tá? no entendimento aqui das passagens matemáticas. Muito bem, agora já tenho o triângulo com todos os ângulos. Perceba, o que eu usei para calcular os ângulos? Lei dos cossenos, mais nada, lei dos cossenos, tá? Só que o que acontece? Existe uma relação de triângulos que é a soma interna dos ângulos deve ser igual a 180 graus. Ah, então se eu somar todos os ângulos, será que chega em 180 graus? Mas espera aí, eu não usei em nenhum momento essa relação, eu só usei a lei dos cossenos. Porém, se essa relação é válida para qualquer tipo de triângulo, tem que bater. Será que bate? Vamos lá. Então, somando aqui o Azão, 117,28, o Bzão, que é 36,34, e o Czão, que é 26,38, tem que dar 180. Então, aqui somando 36,34 com 26,38, chegamos em 62,72, que ao somar com 117,28, bate aí em 180 graus, inclusive na casa decimal, obviamente, tá? Você tem que fazer aproximações aí com várias casas para chegar aqui num resultado que seja em cima, tá? Mas isso daí, tranquilo. Se bater, se der uma diferença ali de 0,1 para cá, para baixo, para cima, 0,2, 0,4 para baixo, para cima, né? Agora que vocês estão se adaptando aí com essas contas com número quebrado, né? Tudo bem, tá? Mas perceba que bate, né? Bate em cima do valor 180 graus. Então, aqui, ó, o que a gente pode concluir, né? A lei dos cossenos, elas são utilizadas para calcular os ângulos internos de um triângulo qualquer, quando não se tem nenhuma informação sobre os ângulos internos do triângulo. Nenhuma, zero. Tá? E se eu tiver um ângulo
2 catetos. Meu, lei dos senos para cima resolve, tá? Mas se eu não tenho nenhum ângulo, lei dos cossenos. Ah, mas e se eu tiver 2 catetos em um ângulo oposto ali? Eu posso utilizar a lei dos cossenos? Pode, mas ela é mais trabalhosa, como já foi visto aqui na aula de hoje, né? Ao determinar o valor de um dos ângulos internos de um triângulo aqui no caso no retângulo, né? Pode-se utilizar a lei dos senos para se calcular os outros ângulos. Isso daqui é um macete, né? Eu quis fazer tudo por lei dos cossenos, porque, enfim, a aula é sobre lei dos cossenos. Mas ao se calcular apenas o primeiro ângulo aqui, no caso o azão, a gente já poderia fazer, né? Ó, Azinho sobre seno do azão, que agora eu já tenho o valor do seno do ângulo, né? Igual a Bzinho sobre seno de Bzão, que eu não teria ainda esse valor. Multiplicaria ali em cruz, isolaria o seno de Bzão, daí como eu quero o ângulo, eu tenho que fazer aquele procedimento de cálculo na calculadora. Não se faz operações inversas trigonométricas de cabeça, tá? É calculadora. Então, seno a menos 1 do resultado que desce ali, tá? Da multiplicação em cruz da lei dos senos. Então, pessoal, não precisa decorar, seno de 45, 0,707. Ah, legal. Seno de 30, dá meio. Putz, bacana, né? Seno de 60, dá 0,866. Mas não precisa decoreba, né? Ah, professor, por que o senhor sabe? Porque eu uso muito, né? Esses são os ângulos principais aí da trigonometria. Deve cair muito também em concursos, vestibular. Já vi muitos exercícios, né, que pedem aí o valor desses ângulos. Mas aqui a gente não está se preparando para vestibular, tá? Nem para concurso em tese. A gente está apenas desenvolvendo aqui um conhecimento prévio, tá? Então, não precisa decorar no valor dos senos, dos cossenos, dos ângulos, tá? Isso daí não é necessário. É importante que vocês saibam mexer na calculadora e aplicar os teoremas, né? A lei dos senos, lei dos cossenos, teorema de Pitágoras, definições básicas ali no triângulo retângulo, né? Que seria seno, cosseno e tangente. E essa relação aqui, para um triângulo qualquer, tá? Que é a relação mais genérica que nós temos para triângulos. Ah, professor, mas tudo é triângulo, triângulo, toda hora é triângulo agora na matéria. Por que tanto triângulo assim? Porque usa, tá? Se não usasse, principalmente é um curso técnico, né? Não teria por que eu estar dando aula de matemática se não usa. Poderia ser mão na massa, prática. Mas o nosso curso não é para desenvolver um operador de máquina. Vai lá, aperta botão. Ah, funciona, legal, tá? Só que você não entende nada no processo. Não. Que a gente está desenvolvendo um conhecimento prévio para que vocês compreendam exatamente o que está sendo feito na prática em termos de projeto, tá? Com conceitos teóricos. Se vocês não souberem teoria, vocês não vão compreender a prática, tá? Porque a prática vem da teoria, tá? Se não tivesse teoria, a gente não teria desenvolvido tantas coisas assim no meio científico quanto já desenvolvemos e não paramos, né? O mundo está em constante mudança, né? Em constante desenvolvimento, e é sempre para frente, nunca para trás, né? Então, tudo isso vem muito da matemática, da lógica, né? E da computação aí, que é ferramenta fundamental, principalmente para nós que atuamos no setor elétrico, tá? Elétrico, parte de eletrônica, sistemas de programação, computação, TI. A gente utiliza muito, né, de ferramentas matemáticas, então precisamos ter esse tipo de conhecimento. Beleza, turma? Então, para a aula de hoje é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Deixem no Teams, tá? Não hesitem, deixe lá. Professor, estava desenvolvendo aqui
o passo a passo da aula e travei num ponto. Manda uma foto do caderno no Teams, eu vou observar ali o que você fez e mando um feedback, respondo, tá? Assim que eu receber a mensagem. Mas em caso de dúvidas, não hesitem, mandem, porque vocês só têm a ganhar com isso, né? Compreender ali os fenômenos, entender essa parte teórica para, posteriormente, no próximo semestre, utilizar tudo isso daqui, tá? Porque, reiterando mais uma vez, estamos estudando, estou desenvolvendo esse conteúdo com vocês, porque é necessário, tá? Não é matemática só para ver matemática, só para ser bom em matemática. Não, é para aplicar na prática, para aplicar em projetos eletroeletrônicos. Beleza, turma? Grato a todos pela atenção, desejo bons estudos e até a próxima.